A paz do Senhor! Tudo bem, irmãos? Aqui é a irmã Areta, muito bem acompanhada nessa manhã, com os nossos irmãos aqui que vão fazer as suas próprias apresentações, amém? Amém. Eu sou o diácono Rômulo, esposo dessa linda pessoa, minha esposa Areta. Amém. Pastor Eric, um bom dia para vocês, é a paz do Senhor Jesus. E aqui do meu lado está a minha digníssima. Sou o quê? Esposa, é claro. Eu sou a irmã Giliana, né? Nessa turma eu sou Giliana. E é isso aí, a paz do Senhor para todos. Um bom domingo para nós nessa lição maravilhosa. Amém. Amém. Sejam todos muito bem-vindos à nossa EBD, canal Marcas do Evangelho. Você que está chegando hoje, que é nosso visitante, seja muito bem-vindo. Nós desejamos que você tenha uma aula muito proveitosa. E você que é nosso aluno já de todos os domingos, vamos aproveitar, vamos aprender mais sobre o nosso Jesus. Amém? Isso. Vamos orar para dar início à nossa aula. Pastor, por favor. Vamos lá? Querido Deus eterno Pai, pedimos ao Pai nesta manhã a direção do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas para conduzir esta lição, Pai, de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. Ser em cada coração que irá meditar nessa lição e aprender do Senhor, Pai, para que a Tua palavra fique gravada nos nossos corações. Assim nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos dar início à nossa aula, então. Aula 11 hoje. Vamos ver aí o nosso quadro Família Firmada na Palavra. A paz do Senhor, irmão. Eu sou o Valdeir. Eu sou a Ana Sofia. Eu sou Rosângela e nós estamos aqui para fazer o quadro Família Firmado na Palavra. E eu vou estar fazendo a leitura textual que se encontra, porque a nossa exaltação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses, 2:1. E eu vou estar lendo a verdade prática. O cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. Eu estarei fazendo a leitura bíblica em classe. 1 Tessalonicenses 2:1-12. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas, havendo primeiro padecido e sido aprovados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho não fosse confiado. Assim falamos, como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brados entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensível nos houvemos para convosco o que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o pai a seus filhos, para que vós conduzisseis dignamente para com Deus que vos chama para o seu reino e glória. Amém. A paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Que família linda, falando sobre as verdades do Senhor, né, Exatamente. irmãos? E vamos então começar a nossa lição 11, cultivando a convicção cristã. Convicção, né? Que palavra mais necessária para nós
cristãos nesse tempo, né, pastor? Essas atualidades, né? Exatamente. Nós estamos vendo aí, vindo de várias lições que têm trazido informações sobre tudo que está sendo desconstruído nessa sociedade. Exatamente. E aí nós temos aí a desconstrução dos gêneros, desconstrução da feminilidade bíblica, da masculinidade bíblica e de tantos conceitos que têm sido aí colocados por terra, né? O certo tem virado errado nessa geração. E aí nós temos até dúvidas, muitas vezes, alguns cristãos que não estão firmados verdadeiramente na palavra, têm tido dúvidas e têm tido, assim, sido impressionados por ventos de doutrina, né? Exatamente. E aí a nossa introdução é exatamente sobre isso, a nossa lição é sobre isso, né? A convicção cristã, ela tem que ser cultivada, né, pastor? Com certeza. E você falando dessa questão de inversão aí de valores, né, de questão de ventos de doutrina, e justamente é a falta da convicção, né, nós podemos assim dizer. E nessa lição nós vamos tratar justamente isso, a respeito dessa convicção, que não é só uma convicção espiritual, né, mas ela engloba outros âmbitos também, moral, social, mas o primordial disso tudo é convicção, é você crer, esperar realmente. Se não tiver, você realmente vai inverter esses valores aí. Exatamente, né? E ultimamente na nossa sociedade nós temos visto a dúvida sendo cultivada quase que como um dogma, né? Quem tem certeza de alguma coisa acaba sendo visto com estranheza. Puxa vida, como você tem tanta certeza disso assim, né? E a gente até lembra daquela passagem de Pilatos, né, com Jesus, o que é a verdade, né? E ele estava diante da verdade, questionando o que seria a verdade. Né? E nós estamos assim, quando nós professamos a nossa fé convictamente, as pessoas ficam olhando para nós com estranheza, mas que fé é essa? Que certeza é essa que você tem, né? E a gente passa por esses momentos aí na nossa vida cristã. Exatamente. Amém. A introdução foi feita, nós vamos passar aí para o ponto 1, passando a palavra para o pastor e sua esposa, convicção espiritual. Espiritual. Iniciar aí, né, essa lição hoje importante aí, e vamos tratar de um tema, desse primeiro ponto, convicção espiritual, que é um tema que nós, automaticamente, quando nós falamos, nós entendemos, mas às vezes nós não conseguimos mensurar e objetivar aquilo que nós realmente precisamos e devemos alcançar. Porque nós vamos traçar aqui um objetivo, pelo menos eu vou traçar um objetivo para nós conseguirmos entender esse primeiro ponto aqui, a respeito justamente da leitura bíblica que foi feita, né, que é da carta de Tessalonicenses, quando Paulo escreve. E quando o evangelho ele é pregado, só para nós entendermos o contexto e entendermos realmente essa questão da convicção aqui, para nós não sairmos daqui sem dúvida, para você sair daqui sem dúvida nesta manhã. Quando Paulo ele começa a sua viagem missionária na Europa, que a Europa passa a conhecer a palavra do Senhor, vai chegar a um certo tempo que Paulo vai ser impedido de pregar a palavra do Senhor. Ele vai ser, então, impedido de ir até a Ásia e a Bitínia. E quando ele é impedido, ele tem justamente uma visão, um sonho. Quando ele vai dormir, ele vai ter essa visão. E nessa visão, ele vai ter que um varão vai chegar para ele e vai pedir ajuda. Passa a Macedônia e vem nos ajudar. Então, quando ele vai ajudar, que ele chega até lá, então, na cidade de Filipos, que era uma pequena colônia romana, ele vai chegar até lá e ali vai acontecer um fato que é muito importante, que vai demonstrar uma coisa que Paulo vai mensurar como convicção. Porque quando ele pega aquela jovem e ele expulsa aquele espírito que estava sobre ela, de adivinhação, automaticamente, então, vai surgir, naqueles senhores, nos donos dela, automaticamente, então, uma fúria, porque aquela moça era para eles o quê? Uma fonte, uma receita. Lucro. Era algo que gerava para eles lucro, gerava para eles uma certa convicção de que eles achavam que era verdade, mas automaticamente era um espírito de adivinhação. E Paulo, quando ele chega até ali, então, ele é mensurado e por esse poder do Espírito Santo, porque ele, além de ter a convicção espiritual, ele foi munido desse poder do Espírito Santo. Verdade, e quando né? ele expulsa exatamente a verdade, quando ele expulsa esse espírito imundo, as pessoas não vão ficar felizes com ele. E automaticamente então vão fazer o que com ele? Ele vai ser açoitado, vai bater nele com varas, com açoites e vão lançar ele na prisão. Então, quando nós pensamos assim, tá, mas Paulo foi ali para poder ajudar
O sonho, a visão dele mostrava que ele precisava ajudar alguém. E quando ele chega ali pregando a palavra da verdade, cheio do poder do Espírito Santo, cheio dessa convicção em Cristo, da qual ele cria realmente e acreditava, ele automaticamente, então, por pregar a verdade, ele vai ser preso e espancado. Então, automaticamente, nós, se formos olharmos com os olhos carnais, com os nossos olhos humanos, o Areta e Diácono Rômulo e Gi, se nós formos olhar com os olhos espirituais, automaticamente nós falaríamos o quê? Poxa, fui pregar a palavra do Senhor, fui preso, fui espancado, meu corpo está todo dolorido. E que convicção, então, que Paulo deveria ter? Qual é esse poder que Paulo deveria ter, essa convicção? E automaticamente, então, quando ele é lançado lá com Paulo e Silas, o que é que eles vão fazer? Eles vão orar, eles vão cantar louvores. Então, aí demonstra uma coisa chamada convicção. Que independente da questão que ele está vivendo ali, ele sabia a convicção daquilo que ele cria, daquilo que ele esperava. Estavam vendo Jesus de longe já, né? Exatamente. Ele confiava naquilo que ele realmente servia, né? Não era só porque ele estava gerido, cheio do poder do Espírito Santo, mas ele também tinha uma coisa chamada confiança, né, Gi? Exatamente. E essa confiança foi com que eles vissem além, né? Hoje, nós mesmo quando somos perseguidos, alguém, nós cantamos, nós pregamos, nós levamos a palavra com sinceridade ao Senhor. Alguns se levantam, né, para tentar contra nós, inventam algumas coisas, mas quando realmente fazemos isso com sinceridade, né? Quando levamos a palavra com sinceridade, não é aquela perseguição boba, né? Perseguição porque nós causamos isso. Quando nós somos perseguidos pela verdade, nós temos que olhar assim, né? Olhar com fé, né? Confiança no Senhor, de que, independente do que aconteça, nós confiamos nele, sabemos que ele vai prover essa situação. Neste momento que traz à memória, esse momento que eles estavam, né, no cárcere, e à meia-noite eles louvavam ao Senhor, Paulo e Silas. Isso. Me fez lembrar, e hoje eu vejo a clareza a mim, entender uma situação em que eu passei, que foi quando a Eloá nasceu, ela ficou na UTIM, né? E foi exatamente dessa forma que aconteceu conosco, né? Quando nós recebemos a notícia que isso seria para mim um cárcere, seria para mim, mas eu sou filha de Deus, eu creio em Cristo, não é por que eu passaria? Não é só a perseguição, também são situações que nós vivemos. Exatamente. Por que eu estou aqui? Foi o questionamento que eu fiz a Deus. Por que eu estou nessa UTI com essa menina? Né? O Senhor poderia ter livrado ela dessa situação. Exatamente quando eu saí da sala da UTI, né, da UTIM com ela, o Espírito Santo ministrou no meu coração o louvor Terremoto. E eu fui sozinha pelo corredor, cantando esse hino, o Espírito Santo ministrando comigo. Que ali haveria um terremoto, assim como eu ouvi com Paulo e Silas. Aquele dia eu criei. E hoje eu consigo sentir essa presença que eu senti aquele dia. Aleluia. Que ali o meu cárcere havia sido cancelado, né? Exatamente. As portas, as prisões seriam abertas para mim e nós só ficamos 14 dias naquele lugar e vidas foram salvas pelo nosso testemunho. Aleluia. Assim como Paulo e Silas foram libertos naquele lugar e houve salvação, libertação pelo poder da palavra de Deus. Exatamente. Assim também aconteceu comigo, real, lá na UTI, junto com a minha filha, quando o Espírito Santo ministrou isso ao meu coração. Houve libertação da minha filha, onde ela, pelos médicos, teria sequelas, ficando viva como ficou, teria sequelas irreversíveis. Exato. E ela não tem nada. Eloá, Graças a Deus. Aleluia. tem saúde o suficiente hoje, né? Graças Quem a olha Deus. para ela, Até demais. quem olha para ela fala assim: essa é a Eloá da UTIM, e essa passagem me fez lembrar claramente, assim como Paulo e Silas na prisão. Eu criei naquele Deus que ministrou ao meu coração. A convicção, né? A convicção. confiança no meu Deus. Confiança, convicção. E isso gera, né, Areta, como você falou no início, que às vezes as pessoas perdem essa convicção e acabam invertendo as coisas. Exatamente. E Paulo, por não inverter, todas as convicções que ele tinha automaticamente geraram frutos. E quais são esses frutos que geraram? Salvação, libertação. Pode ver que aconteceu um terremoto, mas o terremoto serviu para a libertação e para a salvação do carcereiro junto com a sua família. E toda a família. Toda a família. Então gerou algo. Essa convicção dele, esse poder do Espírito, porque ele não falava pelas palavras dele, ele falava pelo poder do Espírito. E o poder do Espírito traz algo para nós que podemos chamar de força.
Ele tinha acabado de sofrer açoites ali, com varas, ele tinha acabado de ser lançado na prisão. Mas o poder do Espírito que ele falava e a convicção no Deus a qual ele cria, trouxe para ele força. Independente de se a cadeia ia abrir ou não ia abrir, mas eles estavam lá orando e cantando. Isso independe, crendo. Com um objetivo, com né? um objetivo da convicção, da verdade, do que aquilo que ele pregava não era um conto de fábula, daquilo que ele ministrava ali para o povo de Filipos, posteriormente para Tessalônica, para o povo de Corinto, não era um conto de fábula, não era um engano, mas era algo que era verdadeiro. Ele ministrava a palavra da verdade. E o nível de dificuldade era extremo, Extremo, né? A Bíblia exatamente. cita que eles ficaram com os pés amarrados nos troncos, com correntes, né? E as mãos amarradas. Então, assim, para o raciocínio humano, era impossível deles saírem dali com facilidade. A dificuldade era extrema, né? Sofrimento, tudo era extremo ali. O nível de sofrimento deles era incomparável, né? Com certeza. Incomparável. Tanto é que quando eles foram soltos, ficaram a marca dos grilhões ali, nos pés, nas mãos, ficaram a marca dos açoites nas costas, das varadas nas costas, tudo isso ficou. Mas a convicção eles não conseguiram roubar de Paulo, não conseguiram levar. Glória a Deus. Mas aí, pastor, vem um questionamento muito importante e que tem a ver com o que nós estamos discutindo aqui na aula. Nós vemos hoje muitos cristãos que se veem em dificuldades, que se veem em lutas e muitas vezes até questionam, né? Blasfemam contra Deus. Exato. E questionam, e não é de uma forma assim legítima, é de uma forma mesmo questionadora e com raiva. Eu não deveria estar sofrendo isso, eu não deveria, né? Ele levanta o dedo para o céu e culpa a Deus pelas coisas. O senhor vê isso como uma contaminação do relativismo do tempo que nós vivemos? Acho que o relativismo contaminou o evangelho, contaminou a fé. Ah, com certeza. Não só o relativismo, o secularismo, esse meio que vivemos, tudo isso é uma forma de contaminar. E às vezes a pessoa se deixa levar, Areta, pelo simples falar ou pelo simples agir de uma pessoa que mostra e consegue demonstrar através desse relativismo que aquilo é normal, que aquilo é natural. E o relativismo é algo que vai tirar muita gente do caminho do céu. Vai tirar muita gente do caminho da salvação. Porque crê nessa questão do relativismo e quando a dificuldade vem, acha que não deveria sofrer, ou acha que não era para ela, não deveria ser para ela, porque talvez ela é fiel, talvez ela dá o dízimo, talvez ela faz tudo isso, mas os processos da vida, isso independe daquilo que nós fazemos. O importante é nós termos exatamente isso, a convicção. Tanto que Paulo, todas as vezes que ele falava o quê? Que não leva a minha vida por preciosa, porque ele sabia o que ele estava exercendo ali, que sabia onde ele iria chegar, porque ele estava sendo fiel. Ele era fiel, ele era temente. Então, essa questão do relativismo, essa questão do secularismo, que o nosso pastor, com muita sabedoria, tem trazido para nós os estudos nas quarta-feiras e tem sido grandioso, tem aberto as mentes, não só dos pais, das mães, mas das crianças também. Então, tem trazido assim, realmente luz, iluminação para nossos ensinamentos. Assim. O que é verdadeiramente o sentido da palavra, né? Iluminar as mentes num século tão tenebroso de trevas que nós temos vivido, né? Porque a palavra também, né, Areta, se nós pegarmos e formos falar a palavra sem o poder espiritual, sem o discernimento espiritual, ela vai se tornar simplesmente vã palavras. Não vai ter o fruto, não vai ter a ação de salvação, não vai ter libertação. E o dogma, o que Paulo prezava realmente era a libertação, era alcançar as vidas. Ele abre esse estudo falando exatamente disso. Exatamente. Né? É de nós realmente nos tornarmos um embaixador. Ou seja, embaixador de quê? Da verdadeira palavra, a palavra de Cristo. Né? Estudar a palavra, mas que ela venha acompanhada, pregar a palavra, mas que ela venha acompanhada do poder, né? Exatamente. De Deus. Porque só pregar não adianta Não nada. adianta. Tem que ter a convicção, né? Tem que ter a convicção. Exatamente. E aí, sobre a confiança em Deus, pastor, esse ponto 2 aí, o apóstolo declara que, mesmo tendo padecido e sido agravados, a sua fé não estava abalada. E ele foi fiel nessa pregação, né? Exatamente. Essa questão da confiança é justamente o momento que ele estava dentro da prisão, lançado ali dentro. Como a Gi falou, que ele orou e esperou que... não esperava que o terremoto ia acontecer, lógico, porque foi uma ação divina realmente ali. Porque automaticamente, quando nós vemos terremoto, é o quê? Destrói tudo, não fica nada em pé. Mas o que abriu ali no terremoto foi o quê? Foram os grilhões, as portas das cadeias. Abalou a estrutura. Né? Abalou a estrutura. Então é algo diferencial. É a confiança que ele tinha realmente no Deus vivo. E como que Deus
traz a providência para quem nele confia, né? A Exato. gente vê um terremoto cooperou para o bem de quem ama a Deus de verdade, né? Como que pode? As coisas de Deus são Uma coisa que aos realmente, nossos né? olhos é para destruição, Exatamente. trouxe salvação e Trouxe libertação. salvação e libertação. Olha que benção. Como esse Deus é maravilhoso, né? Glória a Deus. E sem a ação do Espírito Santo, né, pastor? A pregação Exato. é incapaz de transformar vidas. Exatamente. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos passar aí para o ponto 2, a convicção moral. Pode começar, irmão Romo. Fazer uma breve explanação a respeito desse tópico. Convicção moral. Retidão nas ações. Efésios 4:22 deixa bem claro que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Aqui Paulo usou a própria vida dele como exemplo de convicção moral, como foi dito aqui anteriormente pelo pastor Eric, pois ele não tinha ambição e nem cobiça no que fazia. Hoje em dia, muitos pregadores, cantores, cristãos têm vendido sua primogenitura por um prato de lentilha, por qualquer oferta barata, como foi dito aqui a respeito do secularismo, né? Tudo põe em xeque a verdade do Evangelho, né? E em troca de likes, curtidas, qual o objetivo? Eu vou para a internet pregar, mas o foco não é salvar as almas que estão precisando de receber uma palavra da verdade. O foco é outro. Exatamente. Né? Perde o intuito, né? Sim. Aí vai pro lado da fama. Vai pro lado dos blogueiros gospel, né? Do coach gospel, Exatamente. né? Que nós vemos hoje em dia, estão proliferando igual rastro de pólvora na Exatamente. internet. E salvar que é bom, nada. Nada. Então é uma transformação de vida. É uma grande diferença porque, como o pastor disse aqui, Paulo sofreu, né, açoites e o terremoto só foi uma evidência do seu amor, né, pelo Evangelho, pelas almas. E aqui hoje nós dizemos ao contrário. Né? Tem centenas de ferramentas, mas as pessoas não se apropriam da verdade, não levam em consideração e aproveita essa ferramenta para poder salvar uma alma, entregando a palavra, o verdadeiro Evangelho, a verdade, né? E faz ao contrário. Tem uma alma precisando de ouvir uma palavra, mas ao invés de estender a mão para poder salvar, pisa ainda mais, tirando, obscurecendo a alma da verdade, né? Exato. É verdade. E não fazem, só finalizando aqui, não fazem diferença nesse mundo, é o que eu acabei de dizer. Tem todas as ferramentas disponíveis, mas não fazem a diferença que precisa ser feita. Exatamente. Muito pelo contrário, acabam fazendo 2 vezes mais filhos do inferno, né, pastor? Vai criando mais. E você tem acompanhado, vocês devem ter acompanhado aí as redes sociais, né? Devem estar acompanhando coisas que as pessoas postam às vezes, né? Querem mostrar uma imagem de santidade ou às vezes querem vender, né? Algo que seja verdadeiro e na verdade é tudo uma capa, é uma falsidade, é uma falsa vida. Você vai ver a vida da pessoa está toda estragada, está toda sem prumo, né? sem mesmo o evangelho, sem luz, em trevas, e quer vender uma imagem de que é uma pessoa santa, de que é uma pessoa... E sempre acaba aparecendo. Né? E é o ponto 2 que a gente vai falar sobre reputação ilibada. Né? A reputação ilibada é idoneidade moral, é você ser irrepreensível moralmente, né? De acordo com os preceitos que nós cremos da palavra de Deus. Né? E aí nós temos uma geração de pessoas que têm dúvidas sobre moral, que têm dúvidas sobre o que é realmente pecado e o que não é, né? Relativizando o pecado, a gente viu isso em lições passadas, relativizando a moral e dizendo que não tem nada a ver, a turma do nada a ver, né? Exato. Não tem nada a ver, isso é coisa do passado, isso é retrógrado. Até gostaria de colocar aí, que a Amanda colocasse um vídeo que nós vimos esses dias para trás, de uma pessoa comentando sobre uma nova Bíblia a ser reescrita pela inteligência artificial. Vamos dar uma olhada nesse vídeo inicialmente.
A Bíblia, ela é um livro que precisa ser reescrito, né? Eu já tenho informações que já foi reescrito, né? E que ela já vai ser apresentada à população, a nova Bíblia, né? Inclusive desenvolvida pela inteligência artificial, corrigindo os erros que a Bíblia traz. Olha que gracinha. Os erros que a Bíblia traz. Então já corrigiram os erros que a Bíblia traz. Suprimiram textos, colocaram textos. Então, né, quem comprou Bíblia, comprou Bíblia. Né? Daqui a pouquinho você não vai mais comprar Bíblia. Então, sugiro que você faça estoque de Bíblia. Mais do que isso, sugiro que, inclusive, você leia a Bíblia e guarde a Bíblia, porque daqui a pouquinho vão te convidar a você entregar sua Bíblia, inclusive. Por quê? Porque ela fala de uma relação do homem com um Criador, aonde esse Criador desaprovou a conduta desse homem. Meu Deus! Olha só. Então eu não quero saber que esse cara pode me matar. Eu não vou morrer. Eu não quero saber que ele vai me jogar praga. Eu vou resolver as pragas todas. Eu vou mudar o processo genético, eu vou mudar o processo da natureza. Eu vou até os portões dos céus para me mostrar na condição de quem se rebelou contra ele. Elon Musk disse que está liderando uma rebelião até o portão dos céus. Olha só. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. O que é mais louco é a gente perceber que a galera dormiu. Eu me sinto acordado numa festa rave, 3 horas da manhã, na lama, o bar pegando fogo. Meu Deus! E o rastilho já vindo para queimar a galera que tá ali e tentando tirar um cara de lá, tentando tirar outro cara de lá, e ele quer ficar na lama. Meu Deus! Então, pastor, estão querendo reescrever a Bíblia, Diácono Rômulo e irmã Giliana. Queima ele, Jesus. Estão querendo reescrever e tirar e consertar os erros da palavra de Deus. Mas isso também são o sinal batendo, né? Exatamente. Vamos correr alerta para nós, né? Como ele disse, daqui a pouco vão passar nas nossas casas recolhendo nossas Bíblias, daqui a pouco você não vai ter mais sua Bíblia, não vai ter onde comprar. Né? Já vimos filmes assim, né? Há tempos passados, e agora é real. Chegou. O cinema tá tornando profético muitas instâncias, né? Isso é algo que é perigoso, né, perigoso. Areta? Porque nós estamos falando de algo, de uma questão aí de idoneidade, de questão moral. E tem muita gente muitos cristãos, eu não vou generalizar, mas tem muitos cristãos que aceitaram a Jesus há anos, há tempos, e não conseguem ter ainda essa convicção moral. Não consegue exercer essa mudança que tem que haver na vida da pessoa quando ela realmente se entrega a vida para Cristo. E isso que me preocupa. Eu creio que preocupa a maioria dos cristãos que servem realmente de verdade, porque as pessoas não têm o objetivo, o foco do que não é só o que o pastor ensina, não é só o que a Areta fala, o Diácono Rômulo fala, o nosso pastor Jairo fala, não, é o que a palavra de Deus fala. Não consegue seguir isso para poder ter uma convicção moral, né? Ter algo moral para si. Não tem, na verdade, é uma pessoa que você vê claramente que foi, talvez, por um tempo convencida, né? Exato. E ela não se converteu de verdade, ela não teve a mudança de vida. Se a gente vê na palavra de Deus, o fundamento da lei é o quê? É o amor. Às vezes as pessoas enxergam a gente obedecendo regras, mas não é uma simples obediência. Nós estamos aqui amando aquele que nos amou primeiro e fazendo com que a vontade dele se reflita em nossas vidas. Por isso que a nossa conduta muda, por isso que a moralidade muda, por isso que tudo muda. Exatamente. Né? Se não houver essa mudança, é como se nós não estivéssemos seguindo os mandamentos que Jesus nos ensinou, né? Exatamente. Praticar a verdade, o amor, a compaixão. E eu vi um ditado essa semana que quando o crente se converte, né? As pessoas ficam preocupadas com que roupa ele vai vestir, como ele vai se portar. E foi dito o seguinte: quando um crente se converte de verdade, o céu obriga ele a andar, o céu obriga ele a andar correto, né? Com vestimentas corretas, do padrão correto. Então não se preocupe. Se ele se converteu de verdade, o céu vai fazer ele andar da forma correta. Sim, porque o que ele deseja é estar no céu, almeja o céu. Então, a gente vê, por exemplo, uma pessoa que vai assumir um cargo público na polícia, por exemplo. Eu já vi casos de pessoas serem rejeitadas porque os professores do ensino médio
não assinaram o documento que a polícia pede da conduta dele na escola, né? Os professores conduta, né? não assinaram, ele não tinha uma boa conduta no ensino médio, portanto, ele passou no concurso, mas não levou, porque ninguém validou o comportamento dele. E se na polícia, que é uma instituição que a gente sabe que é humana, que é falha, tá assim, imagina para o céu, pastor. Imagina para o céu, irmão. E nós estamos falando de uma pessoa aqui que Deus está assinando embaixo. Exatamente. Mas você fala assim, pastor, mas olha quem ele era antes, né? Paulo, Perseguidor. quem ele era antes. Exatamente. Mas está vendo a transformação? Como é que quando nós aceitamos, temos a convicção. Convicção é crer naquilo que nós estamos pregando e vivenciando. Quando nós temos essa convicção, automaticamente tem a mudança. E é mudança mesmo, verdadeira. Não é só externo, é interno. É de dentro para fora. Né? Eu me lembro, vou até contar com a permissão do meu esposo, quando nós nos casamos, no período de noivado, né? Nós conversamos, sentamos um na frente do outro e falamos tudo o que tinha para falar. O que tinha feito de errado, o que precisava consertar, se precisava pagar alguém que estava devendo, se precisava, tudo que precisava fazer, nós fizemos antes de nos casar, de nos unir. Deixou aberto, né? Deixamos aberto, porque nós entendemos e fizemos mesmo, e pagamos todo mundo que estava devendo, fomos atrás, pedimos perdão. Por quê? Porque as pessoas nem lembravam mais. Tinha gente que nem lembrava, tô te devendo. Ué, você está me devendo. Aí a gente fez questão de entrar no casamento com a vida zerada, limpa, porque a gente entendeu realmente que a gente precisava disso para servir a Deus com excelência, né? E foi a melhor decisão o exemplo que nós aí, tomamos. Jovens e adultos jovens também. Isso é para os jovens também. É o correto, né? É o correto. É o correto a se fazer. É isso aí. E hoje em dia nós vemos aí um grande fenômeno que é os crentes sendo levados pelas doutrinas mundanas, né? E sem valores cristãos. Tem condutas reprováveis. O divórcio entre os crentes tem subido de número assim assustadoramente, né? Exato. Porque as pessoas não entendem mais a questão de negue-se a si mesmo, elas querem muito pelo contrário, aumentar né? e alimentar o próprio ego. Que viu o meu eu. Porque para mim, de mim estão todas as coisas. Glória, pois, a mim. Glória a ele, mais nada, né? A ela. É isso aí. E é uma coisa, é um fato muito interessante da gente observar o ser humano. As pessoas, elas não nasceram primeiro para receber a adoração, elas não têm estrutura. Quando elas são... É só a gente perceber os artistas, né? A gente vê um grande artista aí, quando ele é idolatrado, o que acontece? É ruína. É fuga para as bebidas, para as drogas, para a vida imoral. Não sei quantos casamentos. Não sei quantos casamentos por aí. Aí acaba a pessoa morrendo no próprio vômito. Né? A gente viu isso a vida inteira, a gente ouviu essas histórias. E o mundo, ele não tolera que nós sejamos obedientes a Deus. Ele não tolera a nossa obediência. Mas ele é obediente a tudo mais. Ele é obediente às ideologias, obediente aos vícios, obediente à moda, a tudo que mandam, eles estão obedecendo. Mas nós obedecermos a Deus é loucura para eles. Então, o nosso grau de comprometimento, o nosso grau de convicção tem que ser tal que nós confrontemos as pessoas sem dizer palavras, só pelo nosso comportamento, pela nossa conduta. Isso é uma conduta ilibada e irreprovável. Isso aí. Irrepreensível, né? Irrepreensível. Irrepreensível. Exatamente. Isso tem que se tornar uma cultura, né, no nosso meio, né, Arita? Falar a verdade. O povo cristão tem que ter uma cultura. E essa cultura nós temos que lutar por ela. Nós temos que zelar por ela. Está aí, né? Exatamente. Essa cultura mista. Exatamente. Não é o meio social, não é o meio moral de fora que tem que influenciar no nosso meio. Não. Nós temos uma cultura mas que cultura é essa que foi criada dentro do cristianismo? Sim, é a cultura que a Bíblia, a palavra da verdade, nos ensina. E essa cultura tem que permanecer para os nossos filhos, para o que nós aprendemos com os nossos pais, legados, outros não aprenderam, mas nós temos que incentivar e fazer com que essa palavra chegue cada vez mais a corações. Entrando nesse assunto, eu estou aqui me coçando, mas certamente porque há em mim eu estou achando que eu estou ficando doida esses últimos dias. Porque de todas essas condutas em que nós devemos ter a convicção, o que eu tenho vivenciado pertinho de mim,
é que essas igrejas que têm abrido portas, cada um com um nome, né? Eu agora vou ser pastor. Tem levantado uma geração que, em vez do mundo vir e destruir no nosso meio, porque eles têm certeza do que eles acreditam. Sim. E muitos deles ainda respeitam o que a gente acredita, porque eles também, né, conheceram a Jesus. Mas essa turminha que vai para essas igrejas de portas abertas em certos lugares estão destruindo o nosso meio evangélico. Eu estou convivendo com isso, gente. A pessoa está no pecado e está fazendo jejum e oração. E olha para minha cara e fala, estou no jejum, meu Deus, mas como assim, meu pai? O que está acontecendo? O nosso meio próprio se destruindo. Por quê? Vocês explicando desde o início, eu tenho visto que esse poder que deveria estar no início não tem entrado nesses lugares. Exatamente. O poder do Espírito, né? Não tem entrado não nesses tem. lugares. Isso tem destruído muita gente. Aí entra a questão do relativismo que você falou, lembra? Exatamente. Começa, não tem nada a ver, aí começa assim, não, foi ali, mas Deus perdoa aqui, aí começa a querer achar. Poderíamos Nela falar mesmo. que não são igrejas, É são isso. seitas. A arqueologia, né? Então, O arqueologia. famoso é a arqueologia. Não, mas eu acho que não é assim, né? não tem Exatamente. Deus nessas E igrejas. aí a gente entra no ponto 3, né, a convicção social e assim, levando para um outro lado, já que a irmã puxou, a gente percebe realmente que a Bíblia que o mundo está lendo, que somos nós crentes, está totalmente distorcida. Exatamente. Na contramão Tá de tudo, né? Na de contramão. tudo. Por isso que não se respeita mais a unção que as pessoas carregam. As pessoas não têm mais Exatamente. unção, né? Na verdade, a gente vê aí um monte de gente do gospel. Porque eu sou gospel, mas é igualzinho o mundo. É igualzinho o mundo. Não se diferencia Não mais. se Né? diferencia mais. E aí eu fico pensando, tem muita gente também advogando, eu não vou me misturar no meio gospel, eu não vou. Mas não faz diferença nenhuma onde está também, porque não busca o poder. Exatamente. Né? Não busca esse poder. Só aproveitando a sua fala, quando Paulo lá está preso, né, no tronco, todo machucado, todo ferido, ele se depara com o carcereiro, né? Quando o carcereiro percebe que todos os presos ali estão com as portas das celas abertas, o que ele pensa? Todos vão fugir, vai sobrar para mim. Qual é a minha saída? Vou me matar. Então, assim, aos olhos humanos, Paulo, assim, era a primeira pessoa que não deveria fazer nada, né? Mas assim, o único que foi, Paulo e Silas foram os primeiros, não faça nada, abordaram a missão do carcereiro. Porque para ele seria benéfico, o cara vai morrer, eu vou embora Não daqui. faz nada porque todos estamos aqui. Então, olha a conduta da verdade, do exemplo. Né? Mostra uma coisa chamada confiança, não ao homem, confiança em Deus. Confiança em Deus. Porque o que aconteceu ali, Paulo tinha ciência de que não foi algo humano, foi algo divino. Então, não precisava o carcereiro se matar, tirar a sua vida para ele fugir, não. Ali foi coisa que Deus já tinha trabalhado em prol dele pela convicção que ele tinha em Cristo. Então, Deus trabalhou nesse meio aí. E você repara, Areto, que tipo assim, Deus não é só Paulo e Silas que foram libertos. Tinha outros presos lá também que foram libertos. Mas foram libertos através de quem? De Paulo e Silas que estavam orando, do milagre, cantando, né? Lá. Então, automaticamente, quando nós colocamos as nossas vidas no altar, por isso que se nós o povo cristão, se nós tivermos a convicção, através de nós, as vidas serão alcançadas, libertas, serão soltas dos grilhões, serão soltas das cadeias que o inimigo tem proposto para essas famílias, para essas casas, entendeu? Por isso que é importante nós termos uma vida ilibada, irrepreensível, uma moral verdadeira e pregar a palavra da verdade. O cristão, o cristianismo hoje precisa voltar a pregar essas verdades. Exatamente. Né? Porque nós temos visto aí no mundo muitas pessoas que não entendem nada de evangelho, que não sabem nada de Deus, tendo que ensinar condutas aos evangélicos. Isso. Né? A gente vê isso parece brincadeira, parece loucura, mas hoje em dia, por causa da falta de convicção e por causa dessa desconstrução, a gente tem visto o mundo tentando ensinar para os crentes e muitas vezes os crentes não aprendem. E nós achamos, que é pior. Nós achamos, né, que nós que crescemos no meio evangélico era só falácias, né, de tempos, não vai acontecer, né? Não, mas nós estamos vivendo isso. Vivemos. E cada dia é mais assustador viver e vivenciar essas coisas, porque a gente
se questiona, a gente chega a se questionar, eu chego a me questionar, será que é eu que estou buscando errado? Será que é eu que estou fora do quadrado? Meu Deus! Mas não é. Exatamente. Tempos difíceis. Até entre os evangélicos tem o lado, né? Tem os lados definidos, que eu não vou falar direita e esquerda, não, para não entrar em outro mérito. Isso é verdade mesmo. E é triste, né, quando a gente vê os nossos pastores e as pessoas ensinando com muito carinho, dedicando tempo, dedicando ali um mover espiritual, uma direção espiritual, e as pessoas desperdiçando esta oportunidade de poder aprender, de poder realmente criar essa cultura no nosso meio evangélico, né? E o terceiro ponto vai falar justamente sobre isso aí, né, Areta? Sobre a convicção social, né? Então ela não engloba, não é só a parte espiritual. Ah, mas eu sou espiritual, Areta. Ó, eu venho aqui, eu falo línguas, eu prego, eu canto, eu oro, mas não é só o espiritual, tem algo a mais. Tem o moral, tem o social, que é o terceiro ponto aí. E o social, ele inclui o quê? O bem-estar comum. O bem-estar comum físico e espiritual. É justamente o que também quem fazia? Paulo fazia. Por que nós falamos de Paulo? Porque é a passagem que nós vamos estar centralizado hoje. E ele tem muitas coisas a nos ensinar para nós seguirmos ainda hoje. Então, é um bem-estar social, é um bem-estar moral, e ele tem que ter esse bem-estar físico e espiritual. Paulo tinha isso? Tinha. Paulo tinha o físico? Tinha o físico. Paulo tinha o espiritual? Tinha o espiritual. Quando Paulo cuidava das pessoas que ele ia ensinar, que ele ia pregar, ele sempre pregava e ele relatava o povo o quê? Tratava o povo como se ele fosse a mãe deles. Ele tratava o povo como se fosse o quê? Alguém próximo dele. O responsável. E ele, inclusive, usou essa figura, né? Eu tenho dores de parto até que Cristo seja formado em nós. Exatamente. Né? E ele fala outras também. Gálatas, primeira carta de Gálatas, capítulo 2, versículo 7, vai falar: antes fomos brando entre vós como ama que cria os filhos, ou seja, como a mãe. Aí depois, lá na frente, versículo 11, ele vai dizer assim: assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós como pai. Ou seja, ele está querendo dizer o quê? Quando a pessoa precisava de um carinho, de um alento, ele estava ali como a mãe. Quando a pessoa precisava de uma exortação também como pai, ele estava ali como pai. Ele cuidava daquilo, do físico, do espiritual. Os nossos pastores estão aqui, Areta. Pastor, vou citar os nossos pastores, que nós somos na Marcas do Evangelho. Então, nosso pastor Jário, o pastor Jefferson está aqui. É só para ensinar a palavra? É só para ministrar a palavra? Não. Os nossos pastores estão aqui também disponíveis todos os dias, se você marcar, para cuidar da sua parte física, para cuidar da sua parte espiritual, atender as famílias, a carência da família. Por que eles estão disponíveis? Porque eles têm a convicção naquilo que eles pregam. Exatamente. As pessoas têm que entender isso. Doar a sua vida inteira. Doar a sua vida. A sua vida própria para cuidar das almas. Das almas, você entende? O cuidado que o pastor tem, ele abre mão de muitas coisas, às vezes, da família, do convívio familiar, para poder cuidar dessa família gerida chamada igreja. Exatamente. E para cuidar o quê? Justamente por isso, da física, da parte física, da parte espiritual. Você acha que os nossos pastores não estão preocupados com as famílias? Sim, os pastores estão preocupados. Demais. O pastor tem ciência de cada alma, de cada vida, de cada criança. Ó, está precisando, mas às vezes também nós temos que buscar. Não temos que ter a vergonha, nós temos que estar aptos a falar assim: pastor, estou precisando de uma parte física que espiritual me ajuda. E é justamente isso aqui que nós temos que estar dispostos e disponíveis. A essência do evangelho, né? Amar uns aos outros, né? Isso. E os pastores acho que são os primeiros, porque eles estão de frente, eles realmente têm essa obrigação, entre aspas, de amar as suas ovelhas, né? E esse amor, muitas vezes a gente vê, porque é uma palavra mais dura, porque é uma exortação, mas isso é amor, gente. É amor. Né? A gente não entende amor hoje em dia como ele tem que ser entendido. Porque não entende porque a pessoa entendeu de forma errada. Até isso, relativizou, né? Mas é o amor. Até isso foi tirado de nós. O verdadeiro significado. O que significa verdadeiramente amor? Né? Nós vemos pais criando os filhos sem limites, sem não, sem nada, porque acha que tem que amar o menino e o menino tem que fazer o que... Confunde com isso com amor. Confunde. Então não é isso. Amor é exortar. Quem ama, corrige. Quem ama, volta para o prumo que você está errado. Você está indo para o outro lado. E Paulo ensinava isso. Era a própria prova viva disso, ele passava a mão, mas ele também, na hora de exortar, ele exortava. Ele ensinava com carinho, mas ele também ensinava com vigor, ali, com força. Né? Ele chamava o povo ao arrependimento realmente. Repreendia asperamente, povo, né? Exatamente. Porque o que está em vista é a alma da pessoa. Né? Exato.
Tanto é que o povo de Tessalonicenses vai chegar uma hora que ele vai falar que é um povo realmente que eles aprenderam tanto, foram libertos realmente, que não precisava ninguém falar deles nos outros lugares. O testemunho deles chegou a outros lugares. Falava, estão falando de vocês sem eu falar, sem vocês falarem do tamanho da libertação de vocês, dos ídolos de vocês que vocês tinham outrora. Então, vocês foram realmente libertos. Então, é justamente isso que nós temos que ter. Essa convicção do bem-estar, mas também tem uma coisa chamada aí que ele fala de dedicação altruísta, né? É isso aí. Essa dedicação altruísta. Que ele também realmente tinha isso aí, né? Tinha, bastante. Que é o desejo de... É o fazer, é o amar, sem esperar nada em troca. Né? Exatamente. E ele coloca aqui, né, pastor? Ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Exatamente. Assim, sendo para prover o necessário sustento, o apóstolo valeu-se de seu ofício de fabricante de rendas. Mas a gente vê a própria palavra de Deus, e o próprio apóstolo advogou em relação aos pastores, né, as pessoas que se dedicam na obra de Deus, que vivam da obra. Sim. Né? Isso não é algo que é um ponto pacífico na palavra de Deus. Não pode misturar esses dois. Não pode misturar. Não é isso que ele está querendo dizer. Né? O que ele viveu lá, que era uma igreja muito pobre, né, pastor? Exato. Ele estava entendendo o momento, Ele momento entende de o necessidade, momento. pobreza daquela igreja, Exatamente. que naquele momento não tinha a condição de poder ajudá-lo. Então, ele, para não pesar, para não atrapalhar, ele se esforçava ainda mais, porque ele tinha que ministrar, ele tinha que fazer a missão, pregar a palavra e ainda fabricar suas tendas para poder pagar as suas contas, fazer os seus gerar o custo. Gerar né? o custo. Então, naquele momento, ele entendia a necessidade da igreja, que a igreja estava num momento realmente de pobreza ali, mas não é questão de que a igreja não pode, não é isso. Não vamos misturar a coisa. Lá na frente, Paulo ensina isso também. Digno é o obreiro dos seus Hoje, trabalhos. quem tem a moral, o caráter de Paulo, né, é o que eu escrevi aqui, é o principal aspecto do crente do pré-avivamento. Né? Exatamente. Eita glória! Vamos buscar mais ser como Paulo, então. O pastor, acho que ele tem uma boa diferenciada. Né? Não é pastor que está de frente assim, de um ministério. Ele tem, se precisar, eu tenho certeza, se precisar, o pastor ele é capaz, eu falo do pastor que está de frente assim, dos ministérios, ele é capaz de pegar o seu salário para poder gerir a igreja, porque ele fica preocupado, ele ama aquilo realmente, ele coloca suas forças, suas dependências ali. E era o que Paulo fazia, assim, ensinava realmente, com amor, de maneira altruísta, né? Ou seja, sem esperar nada em troca. Ele não estava fazendo aquilo porque ele ia receber nada em troca, não. Estava fazendo aquilo que era necessário, que era a palavra ensinada. É verdade. Né? Então, se o tratar é natural, né? É natural. Tem tanto amor pelas almas que faz tudo natural, de acordo com a verdade, fruto da verdade. Então, quem não entende, acha que é exagero, acha que está sendo perseguido, mas não é a verdade. Exatamente. Hoje em dia o mundo tem muito essa visão errônea, né, de que todo pastor tem vida fácil, tem vida mansa e é ladrão. Isso é verdade. Né? Não tem um preconceito horrível com o ofício de pastor, porque é um ofício, né? Apesar, é um ministério, é um chamado, mas é um ofício também. Então a gente vê, mas assim, só vê, entre aspas, o lado bom, mas não vê a noite que perde, não vê a esposa que quase vai embora de casa, os meninos que chamam de pai fantasma, porque nunca está em casa, as noites mal dormidas, o irmão ligando 5 horas da manhã, pastor, socorro. Tudo isso ninguém vê. Exatamente. E sempre disposto, e sempre porque às vezes o pastor não deixa transparecer, né? Mas ele também passa por dificuldades, ele ora também, ele busca também, exatamente. Talvez passe, ele é o primeiro a passar. Tem essa questão, realmente. E quando não, o problema pessoal dele é do irmão. Exatamente. E aí nós vemos, né, Paulo que foi submetido, já chegamos à conclusão, pastor Eric, não passamos do horário, glória a Deus. Tá vendo? Foi regrado. Foi regrado hoje, eu consegui segurar minha língua, glória a Deus. Mas aí nós estamos chegando já à conclusão da lição, que Paulo foi submetido a uma série de provações durante o ministério, ele nos deixou o exemplo de intensa convicção, né, irmãos, da nossa eleição em Cristo Jesus. Isso. E destacam-se a sua convicção espiritual resultante do poder do Espírito, a convicção moral como reflexo do temor a Deus e a convicção social demonstrada pela abnegação em servir. Ratifica-se que em nossos dias carecemos dessa firme convicção em defesa dos interesses do reino de Deus na terra. Será que teremos perguntas? Paz, irmãos, meu nome é Josué. A pergunta é, o que é a conduta de retidão? Amém. Obrigada, irmãos, pela pergunta. Vamos lá, pastor Eric, responde a pergunta do irmão aí. Então, sobre a conduta de retidão,
ela é uma virtude do crente regenerado, né? A partir do momento que o crente se torna regenerado, essa se torna a conduta de retidão do crente. Amém. Amém. Glória a Deus. Então Glória a vamos Deus. para a próxima pergunta. Pai do Senhor aos irmãos. A minha pergunta é o seguinte: o que podemos afirmar a respeito da ausência da convicção espiritual? Amém. Vamos então passar a palavra para o diácono Rômulo. Pode responder Amém. a pergunta. A resposta da pergunta que os irmãos fizeram é o seguinte: na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano e seu resultado é ineficaz na transformação das vidas. Exato. Amém. Glória a Deus. Então vamos então para o momento de ofertório. Ofertório. Amém. Ofertório esse que é importante e especial, né, irmãos? Nós temos aí a campanha dos Mil Valentes, Mil Valentes. que está rolando. Quem é Mil Valente aí? Eu sou. Eu ainda não sou, não. Vamos Você. orar para Deus prover, para a gente ser Amém. mais de 1000. E aí, o que acontece? Nessa campanha, nós estamos tentando adquirir esse espaço que nós estamos, no momento, ocupando. Para a glória de Deus, Deus abriu essa porta. É um espaço maravilhoso. mais que maravilhoso. Nosso Deus. Tem tudo aqui. Tem sala para dar e vender. Dá para fazer tudo que o pastor sempre quis. Né? Tem campo de futebol. Tem tudo à nossa disposição. É assim, de Canaã, como diz minha amiga Renata. Praticamente a Canaã de Deus aqui em Campo Grande. Então, para você que tem desejo no coração, deixa Deus usar você. Faz o seu voto de 60 meses, né, pastor? Isso, 60 60 meses. Faz o seu voto. Não importa a quantia, o que importa é o desejo de abençoar essa obra. Exatamente. E também você pode fazer a sua oferta pelo Pix, pelo PicPay, contas bancárias que estão aparecendo agora no vídeo. Enquanto a gente oferta, vamos ouvir um louvor e louvar o Senhor nessa manhã. Amém. Vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faça a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Voltamos então. Louvado seja Deus por essa aula maravilhosa. Abençoado. Né, Glória Areta, a diácono Deus, Rômulo, glória a Pastor Érico, Gi. irmã. Glória a Deus, É lição bom. de número É 11. bom dar aula, quem sabe, né? Com a Areta- Não, realmente. Com a Areta do lado A ficou gente fácil. aprende, né? Louvado seja Deus. Amém. Deus seja louvado na sua vida, meu querido, que participou conosco dessa aula. Compartilha esse vídeo, essa aula, esse link, porque vai ser de suma importância para as vidas que precisam e necessitam também. Né, Areta? Amém. Glória a Então, Deus. gostaria de encerrar dizendo aqui que a nossa convicção, ela tem que estar firmada em Deus, tanto do lado moral, espiritual, como social. Então, tenha a sua convicção firmada em Deus e seja um arauto do reino, em nome de Jesus. Diácono Rômulo irá orar para nós encerrarmos a lição. Amém. Iremos orar. Senhor, Pai amado, Pai querido, resgata, ó Pai, as almas que precisam, Senhor, de ouvir a verdade, Senhor Deus. Pai, mostre, ó Deus, a convicção para as pessoas que estão dependendo de uma palavra, Senhor Deus, dependendo de uma mudança. Pai, envia o Teu Espírito Santo, Pai, as pessoas que ouviram essa aula, que o Senhor possa as ajudar, que
que o Senhor possa, Senhor Deus, tornar, Senhor Deus, as almas mais humildes, as pessoas mais humildes e sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, à voz da Tua verdadeira palavra. Cuide, Senhor Deus, de cada um. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa manhã, por essa aula abençoada. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, Senhor Deus, e aperfeiçoando o nosso caminho rumo ao céu. Eu te agradeço por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor. Tchau.